Ah, parar a transcrição. Aí, muito bem. Então, Leandro, está contigo falar. Beleza, João. Então, pessoal, primeiro, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a presença de vocês que se dispuseram a participar nessa sexta-feira com a gente dessa proposta aqui. Fico muito honrado com o convite, fico feliz em poder falar mais uma vez dessa pesquisa, sobretudo nesse contexto nosso aqui do grupo que se trata, que, como disse o João César semana passada, um grupo já consolidado, já com relações de afeto importantes. E só para afirmar aqui, vocês estão me ouvindo direitinho? Legal, beleza, beleza. Porque eu estou numa máquina que não é a minha aqui, e aí vocês já viram, né? Então vamos lá. Eu juntei algumas coisas aqui que eu coloquei nesse material, e vamos ver o que vai dar tempo de falar. Não, vou tentar não ficar muito amarrado ao material em si, mas eu deixei algumas coisas aí que talvez até em função de algumas perguntas, alguns comentários que os colegas possam fazer, o material vai ajudar a completar aí a discussão. Eu vou tentar falar aí uns 35 minutos, mais ou menos, sobre a pesquisa, para depois a gente abrir para uma conversa aí. Essa é a capa da dissertação, tá? A capa foi elaborada, eu pedi um desenhista colega para fazer uma arte para colocar, para tentar representar de modo mais fidedigno um pouco uma categoria aí de profissionais, que assim eu estou chamando de trabalhadores de necroatividades. Passa uma aí, Léo, por favor. Eu queria primeiro, vou fazer mais ou menos o seguinte. Primeiro eu vou falar dois grandes desafios que eu percebi na construção dessa pesquisa e depois falar da pesquisa em si. Então, nos dois primeiros momentos eu vou falar desses desafios, depois abordar a pesquisa em si, no final falar um pouco da repercussão e aí a gente abre para conversa, ok? Eu trouxe aqui já como que ficou estruturado mais ou menos o objetivo dela e a metodologia. Então, o desenho ficou mais ou menos nessas linhas aí, né? Investigar os processos de subjetivação em profissionais que trabalham com cadáveres no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, à luz das abordagens clínicas do trabalho. Então, a gente vai esbarrar em alguns conceitos. Estou vendo aqui que tem 18 pessoas no grupo. Eu não sei mais ou menos assim em que nível está cada um, se de fato todo mundo está inteirado ou não, mas na medida que a gente for conversando, algum conceito que eu percebi ser mais relevante, assim, eu vou tentar tratar rapidamente para tentar colocar mais ou menos todo mundo no mesmo nível da conversa. Assim. Então, eu vou deixar essa ideia de processo de subjetivação e clínicas do trabalho para depois, um pouquinho. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu mesclei algumas estratégias aí. Primeiro, uma documentação indireta, através de uma revisão de literatura, que foi muito importante, eu vou explicar depois por quê, e uma pesquisa documental. Essa dissertação envolveu uma pesquisa documental até relevante. Assim. Eu fui atrás de editais, de documentos, de, de parecer de juiz, uma série de coisas que envolviam a atividade profissional dessas pessoas, reportagens de jornal que saíram ao longo das últimas décadas, isso tudo foi inserido aí. E muitos textos e artigos que foram publicados também com a temática. E também uma observação direta, intensiva ali, uma característica mais etnográfica e com entrevistas narrativas que eu fiz com 3 profissionais. Pode passar por enquanto, Léo. Eu estou com esse referencial teórico aí das abordagens clínicas, e aí vou falar rapidamente aqui, só para tentar traduzir o que a gente está chamando aí de abordagens clínicas para quem não está eventualmente não está familiarizado. Então, são um conjunto de abordagens aí no campo da psicologia do trabalho, que tem uma característica
de abordar o trabalho, a relação entre trabalho e subjetividade, e abordar isso de modo crítico. Então, quando eu estudei na graduação com o João, fui aluno do João, a gente estudou abordagens clínicas na época, mas eu fui me ater a isso um pouco mais tarde, bem depois da graduação. E quando eu encontrei essa citação aí, que é do Pedro Berazzoli e da Lisa Sobol, me chamou muita atenção. Eu percebi que seria a referência teórica mais adequada para tratar o tema, porque ele coloca nessa citação deles, né? Eles colocam aquilo que seria, vamos dizer assim, o eixo central dessas abordagens, apesar das diferenças que elas têm em metodologias, algumas diferenças epistêmicas e tal. Então, ela se interessa pela relação entre subjetividade e o mundo do trabalho, tem origens e filiações diversas e possui um objetivo em comum: lutar contra a vulnerabilização social, contra a ocultação do real, do trabalho e as formas de alienação e invisibilidade social. Então, essa citação eu gosto dela porque acho que ela traduz bem a proposta, e era o que me chamava atenção no trabalho dos servidores ali do IML. Essa questão da ocultação do real do trabalho e uma certa invisibilidade social. Então, fui entender um pouco mais, aprender e percebi que seriam as abordagens que me ajudariam. A questão da invisibilidade social de certos grupos de trabalhadores, ela tem relação direta não só com a atividade em si, como o local onde eles trabalham e a natureza do que eles fazem. Então, semana passada, o Rodrigo estava falando aqui, eu acho que o nosso trabalho tem uma correlação, porque são locais que são destinados a um certo tipo de atividade, para um grupo de trabalhadores específicos, que carregam um certo nível de ocultação que em outras profissões, em outros fazeres, a gente não percebe. E foi bom porque eu aprendi isso com o João. Eu gosto de marcar assim, com as pessoas com quem eu aprendi algumas coisas. A gente fala de visibilidade social, né? A gente traz aquela ideia, às vezes a gente tem aquela ideia assim, de que o sujeito é invisível. Na verdade, não é o sujeito que é invisível. A gente, por alguma questão, não consegue enxergá-lo por estigmas ou por uma série de fatores que atravessam o nosso modo de perceber o mundo e perceber a realidade. Então, eu inicialmente tinha essa percepção de que os sujeitos ali eram invisíveis. E, na verdade, quando eu fui fazendo a pesquisa, a gente foi percebendo e foi aprendendo que são outros fatores que atravessam a nossa perspectiva sobre a vida e sobre as coisas que nos impedem de fato, enxergar e perceber um tipo de atividade que é realizada nesses contextos. O João estava falando agora um pouco da psicossociologia, e semana que vem a gente vai falar um pouco disso também. A Dominique Dullier, que é uma referência também da psicossociologia que eu trago, ela fala muito dessa questão da contaminação. O julgamento de valor sobre determinado trabalho contamina também a pessoa que exerce o trabalho. Então, qual que é a ideia? Essas profissões que se encontram aí na parte mais de baixo da escala moral e do trabalho, elas condensam aquilo que se chama de trabalho sujo. Trabalho sujo é um conceito também importante, que a gente acabou usando um pouco, e que vai dizer de algumas atividades profissionais que são contaminadas com um certo estigma e, de certa forma, são retiradas assim do campo de visão em função do teor do que é feito ali. Não só da atividade em si, mas o próprio trabalhador. Então, o que ela está dizendo? O próprio trabalhador ele acaba sendo contaminado pela atividade que ele exerce. E essa amarração teórica que eu fui fazendo, a partir de outras referências também, me ajudou muito a abordar os trabalhadores do IML. Passa uma, Léo, por favor. Então, eu falei que ia falar de 2 desafios. Acho que o primeiro desafio na pesquisa foi justamente tratar do tema da morte, a questão da morte, que para a gente, contemporaneamente falando, não é uma tratativa muito fácil. Isso não era assim. A gente não lida com a morte da mesma forma em todas as culturas, a gente não lida com a questão da morte da mesma forma em todos os momentos históricos. Então, antropólogos e cronistas, historiadores já relatam muito bem que a nossa proximidade com a questão da morte e o próprio cadáver em períodos passados era muito mais, vamos dizer assim, nós tínhamos uma aproximação muito maior,
uma característica de aceitação um pouco maior do que o que nós temos hoje na cultura ocidental, pós-industrial. A morte, como se era uma cerimônia pública, às vezes organizada. Eu me lembro muito bem que o meu pai me relatava aqui, meu pai ele veio do interior e tal, e antigamente de onde ele vinha era comum as pessoas, por exemplo, não tinha hospital, não tinha médico, tem nada assim, como a gente tem com essa facilidade que temos hoje. Então, eventualmente, uma pessoa estava prestes a morrer e a família ficava meio que velando a pessoa em vida, e ia lá, frequentava, ficavam fazendo uma novena em volta do moribundo, acendia vela, conversava com a pessoa. Então, era uma coisa bem assim, era comum os velórios dentro da própria casa da pessoa. Isso vai se transformando, né? A cultura vai mudando nesse aspecto e a gente vai passar a negar esse tipo de coisa. Era tanto que não só a questão da morte em si, mas até a barbárie era uma coisa muito mais explícita, era uma coisa muito mais de espetáculo. Passa uma aí, Léo, por favor. Lembrando aqui, estava falando da pena, né, na semana passada, em função do trabalho do psicólogo do sistema prisional. Aí eu lembrei de você, Rodrigo, eu trouxe essa imagem aqui, porque o que era, né? A ideia da guilhotina, por exemplo, no espetáculo público, você tinha a questão do suplício, e a guilhotina vem, por exemplo, para humanizar a pena. Então, até mesmo essa questão da barbárie era pública, era um espetáculo. E a gente vai mudando, a gente vai transformando essa relação com a morte. Passa uma, Léo, por favor. Isso aqui é um quadro também que é do Rembrandt, que é um pintor holandês, e ele mostra uma das primeiras dissecações assim, ao vivo. Até antes da Renascença era proibido esse tipo de intervenção no corpo. E, para variar mais uma vez, a dissecação que era feita e que representa esse quadro aí, ao vivo, eram dissecações feitas com público, fazia aulas de anatomia nesse período, começam-se as primeiras aulas de anatomia nesse período, e também feita em cadáveres que eram pessoas condenadas também. Eu acho que, de certa forma, a minha pesquisa, pelo menos o contexto de trabalho onde eu vou fazer essa pesquisa, ele conversa muito com o que o Rodrigo trouxe a semana passada. Uma parcela muito grande dos casos que são necropsiados no IML de Belo Horizonte são casos de homicídio. Casos de homicídio de pessoas muito jovens que ou estão em conflito com a lei, ou muitas vezes por rixas de gangues rivais, numa saída temporária, na passagem de um regime semiaberto, e talvez uma das grandes das grandes demandas que se tem lá. Acho que não vai dar tempo de a gente falar disso hoje, mas existe até um certo processo de naturalização do trato com esse tipo de cadáver, que é o cadáver do criminoso, que muitas vezes são elementos que dá para perceber assim quando é feito um processo de autópsia em um cadáver que vem do mundo do crime, de uma pessoa que vem do mundo do crime, e de uma pessoa que não vem. Então, tem uma certa naturalização, e talvez não vai dar tempo a gente falar aqui, mas, de repente, quando abrir para a gente conversar, a gente aborda um pouco isso daí. Então, essa proximidade ela vai se transformando. Então, a gente tem lugares específicos, espaços específicos, profissionais específicos, que a gente isola, a gente delimita isso num lugar, e joga para esses lugares aquilo que a gente já não tolera mais enquanto sociedade. A questão da velhice, do adoecimento, da morte. Então, os asilos, os hospitais, o sistema prisional, é uma forma que a gente vai encontrando de escamotear tudo isso que, de alguma forma, a nossa sociedade já tem uma dificuldade de suportar. Passa uma, Léo, por favor. E aí, eu fui buscar uma referência que foi a Vanessa de Barros, inclusive, que me ajudou, me apresentou isso na dissertação, na defesa, que é uma referência que não vou ler aqui, vou traduzir para a gente a ideia aqui, mas basicamente
é uma ideia de que nós desenvolvemos um pacto inconsciente, um pacto denegativo, que é inconsciente, que nos ajuda, de certa forma, a negar, a esconder, a apagar. É um certo exercício de esquecimento e de recalque. Então, esses autores vão dizer, por exemplo, que a memória ela tem esse papel não só de trazer à luz, de fazer você jogar a luz sobre aquilo que acontece, mas também de apagar aquilo que a gente não quer ver, de jogar para a sombra certos conteúdos. A psique trabalha através da memória, exercendo o quê? Um esquecimento, um recalque de tudo aquilo que não pode ser pacificamente suportado, principalmente a questão da morte. E é nesse sentido que a gente começa a desenvolver equipamentos, lugares para poder delegar esse tipo de atividade. Existe muito essa noção de delegar. Alguém precisa fazer esse tipo de serviço, né? Como acompanhar o preso, como tratar do cadáver, como cuidar do idoso. Alguém precisa fazer isso, delega, que não seja eu. Então, esse pacto, que é um pacto social em nível inconsciente, que faz surgir esse tipo de instituição. É uma possível leitura disso. Não é à toa, por exemplo, as práticas de cremação ganham grande relevância atualmente, né? Em muitas culturas. O Felipe Aires, que é um antropólogo muito, muito conhecido nesse ramo, que estuda a questão da relação com a morte, ele fala isso, uma maneira radical de fazer desaparecer e esquecer tudo aquilo que resta do corpo, de anulá-lo. Né? Faça uma, Léo, por favor. Quem é do interior, por exemplo, vai lembrar que os cemitérios, por exemplo, era muito comum o cemitério no centro da cidade, com essa estrutura arquitetônica mais avantajada, a própria ideia de graveyard, que vem do inglês, o yard, a palavra yard, traduzindo em português, literalmente seria jardim, eram espaços públicos onde a comunidade convivia ali, se fazia feira, se frequentava, era um local de convivência social. A gente vai, aos poucos, empurrando isso para fora da metrópole, para os lugares mais afastados, e até a arquitetura desse tipo de espaço começa a mudar. Hoje a gente tem muito comum essa ideia da plaquinha no chão, a gente some com tudo isso da visão, né? Isso também aponta para essa nossa dificuldade de tratar esse tema. Pode passar, Léo. Uma das coisas que eu fiz na pesquisa, assim, logo no início, tocado por essa questão dessa dificuldade inicial, e que eu nunca tinha feito, andar ao redor do IML. E eu fui no prédio e eu pensei, olha, eu vou andar em volta do prédio para poder analisar, eu quero ver esse espaço de fora, de um ângulo de vista diferente do que eu estava acostumado a ver. Só para marcar, gente, daqui a pouco eu vou falar disso, mas eu sou servidor público do Estado e eu trabalho no IML há 10 anos, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, um dia eu fui lá e comecei a andar pelas ruas ao entorno. E o que eu observei? Eu observei, por exemplo, que não existem moradias em volta do prédio do IML. A foto aí em cima, a primeira figura, que é a figura número 5, mostra a rua de baixo. Na rua de baixo, esses postes que vocês observam ali, eles demarcam o limite do IML e logo abaixo ali é a CADEPOL, Academia de Polícia. A foto da direita ali, tem várias setas vermelhas, é a lateral do prédio. Cada seta vermelha daquela ali é uma funerária. As funerárias cresceram em torno do prédio. Na figura 6 ali, é uma foto batida de frente da porta do IML, eu tenho ali um lote vago, mais uma funerária e um único imóvel residencial ali atrás daquele carro cinza. Na outra lateral, a mesma coisa, funerárias. Na rua da lateral direita, que é essa da figura 7 embaixo, lote vago. Então, é um prédio que está ali há 40 anos já, então se percebe. E ele foi colocado, eu coloco isso na pesquisa, acho que ele foi colocado no melhor lugar, que é um lugar de isolamento, de esquecimento mesmo. A região limítrofe, o bairro Nova Gameleira, o bairro em si é bem habitado e tal, ele divide ali Belo Horizonte com Contagem, e os primeiros prédios eram na Rua da Bahia, eram no centro de Belo Horizonte.
E esse é o prédio mais antigo do IML. Nenhum prédio ficou 40 anos como esse ficou ali. Pode passar, Léo. Então, eu falei essa primeira parte, contando esse desafio, para marcar um pouco essa ideia de que o tema ele é provocativo. Ele é provocativo. Eu lembro que eu fui apresentar isso, eu fui apresentar um pouco disso daqui lá na unidade do Barreiro, e estava um colega nosso aqui do Psitrap, na sala, que era professor, e ele saiu meio enjoado, assim, ele falou comigo assim, Leandro, eu sabia da pesquisa e tal, a gente conversa, mas depois que você apresentou isso aqui, eu te confesso que eu tive vontade de sair correndo da sala aqui, quando você falou as coisas que você disse aqui. E aí eu tive uma noção, assim, mais clara disso, assim, porque é um colega da psicologia e tal, tá acostumado a tratar de muitos temas e tal, e isso me causou esse estranhamento. O segundo desafio que eu enfrentei aí foi o que eu estou chamando aqui de análise da implicação. Por quê? Qual que é o meu lugar de fala nisso daí, meu espaço nisso daí? Eu trabalho no Instituto Médico Legal, vamos fazer 10 anos, dentro da sala de necrópsia, então eu trabalho dentro do necrotério. Chega a dar um nó na cabeça, quando eu vou falar assim minha história profissional para alguém, dá um certo nó na cabeça, eu falo assim, sou psicólogo. Você é psicólogo? Você trabalha? Não, eu trabalho dentro do necrotério. A pessoa, como assim, você é psicólogo e trabalha dentro do necrotério? Não deve ter muito cliente lá para você atender, né? Então, dá um nó assim, as pessoas ficam confusas. Mas o que acontece? A psicologia me levou para dentro do necrotério, porque eu era aluno de graduação, passei no concurso público para a Polícia Civil e fui trabalhar no Instituto Médico Legal para poder pagar a graduação em psicologia. Então, eu digo que a psicologia me levou para dentro do necrotério e o necrotério me trouxe de volta para a psicologia. Porque a partir do momento que eu fui ter esse contato com esses trabalhadores, eu comecei a me perguntar muitas coisas. Por exemplo, uma pergunta que eu fiz inicialmente, nessa época eu não estudava as clínicas do trabalho, então eu já nem lembrava do Christophe Dejus, da psicodinâmica, mas uma das primeiras perguntas que me passou pela cabeça, uma primeira hipótese, é essa que eu coloquei aí embaixo, olha, eu esperava encontrar os gritos da loucura ali, mas tudo que eu encontrei foi um estranho silêncio. Então, eu vou trabalhar dentro do necrotério e antes de ter o primeiro contato com aquilo, eu imaginava, poxa, eu só vou achar a gente adoecido ali. E não, me surpreendeu aquilo que o Dejus também chama de um estado de normalidade. As pessoas trabalhando normalmente, com muito bom humor, com a interação muito positiva. E eu, naquele primeiro choque, aquele estado de estranhamento inicial, e ao longo do tempo eu fui observando isso e isso foi me chamando a atenção. Como que é possível trabalhar nesse lugar há 15, 20 anos como essas pessoas trabalham? Né? Então, isso começou a me provocar no sentido de tentar entender isso. Então, o Rodrigo, por exemplo, a pesquisa dele, ele tem uma aproximação com o tema muito forte, mas no meu caso eu estou imerso mesmo, estou imerso ali, porque eu sou totalmente nativo, eu acabei pesquisando, investigando colegas de trabalho ali, numa atividade que eu também exerço. Então, esse distanciamento foi uma dificuldade grande, que o Zé Newton me ajudou muito nisso, que me orientou. Né? Eu abri mão da ideia de neutralidade, de objetividade, que a gente sabe que é uma falácia, mas eu conseguia um certo distanciamento, eu precisava de um certo distanciamento para fazer uma leitura daquela realidade ali. E como é que eu consegui esse distanciamento? Através da revisão de literatura. Porque eu estava, num certo momento, carregado de uma ideia de que, assim, poxa, ninguém que não seja eu que estou aqui dentro vai ter mais competência de falar disso aqui do que eu. É uma certa petulância, né? Por quê? Porque eu estou aqui dentro, eu conheço mais isso daqui. E fui percebendo que não. Quando eu comecei a ler alguns artigos, algumas pesquisas que abordavam um tema relevante, inclusive uma da própria Vanessa de Barros, com trabalhadoras do IML, outras com trabalhadores de funerária e tal, são pesquisadores que são externos, não são nativos, e que me permitiram uma visão em terceira pessoa. Se não fosse essa revisão de literatura,
eu teria uma dificuldade maior de conseguir esse distanciamento. E me ajudou bastante, Tem a ver com aquilo que a gente trabalha também, discute um pouco na ergologia, né? Acho que é o Yves Schwartz, depois o João me corrija aí se eu estiver errado, ele traz uma ideia do conceito que é o dispositivo dinâmico de 3 polos, né? Ou seja, eu tenho aquele saber tácito do trabalhador que domina aquele ofício, eu tenho um saber teórico mais abstrato, que está distante, eu tenho uma coisa que acontece no meio ali, quando eu conecto os dois e tal. Então, eu acho que essa revisão de literatura me ajudou a desenvolver isso um pouco. Pode passar, Léo, por favor. Pode passar também, Léo, porque isso aí, de certa forma, eu já falei. Então, o enigma inicial era entender como que funciona, como é que a pessoa consegue sobreviver e manter saúde nesse sentido. É isso aí, né, Léo? O João, tá certo. Acertei o conceito. A ergologia não é muito meu forte, não, mas acertei. Então, vou contextualizar aqui o espaço onde isso acontece, para todo mundo entender o que é o IML. Pessoal, o IML é um órgão da Polícia Civil, ele está vinculado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Basicamente, o que ele faz é elaborar laudos para subsidiar tomada de decisão no judiciário. A maior parte do atendimento que acontece no IML são laudos em pessoas vivas. Eu não vou entrar em detalhes disso daqui, mas exame de lesão corporal, exame de sanidade mental, exame de abuso sexual, todos esses exames são feitos lá. O preso, quando ele é levado para o sistema prisional, ou ele é retirado de lá para trocar de unidade prisional, ele passa pelo IML para fazer um exame com o médico legista, para testar as condições de saúde física dele. Então, a maior parte da demanda é essa. E a população, de modo geral, não sabe disso. Ela atribui ao IML, única e exclusivamente, a questão do cadáver, que continua uma parcela muito menor do que é realizado ali dentro. E que tipo de morto, de cadáver que é levado para o IML? Basicamente, mortes violentas. Então, a gente está falando aí de homicídio, suicídio, acidente de trabalho. Em relação ao acidente de trabalho, o maior deles, que a gente tem notícia na história, foi o da Vale, que matou 270 e tantas pessoas, que eu tratei na dissertação disso também. Acidentes de trânsito. Então, mortes violentas. Mortes suspeitas, quando não se sabe a causa daquela morte, que levanta-se hipótese que possa ter sido um homicídio ou algo do tipo, e desconhecidos, pessoas que morrem, eventualmente não portavam documento, ninguém sabe quem é, está no hospital, acaba sendo encaminhado para o IML para fazer uma identificação. Então, basicamente é isso. Então, a morte os corpos que são levados para o IML, que são periciados, via de regra, são mortes violentas. Você vê no corpo muito facilmente os sinais da violência. Então, é um negócio muito agressivo, é muito diferente daquele morto que está no laboratório de tanatopraxia, daquele que você vê num velório, que já está maquiado, está com a roupa. Então, você vê situações assim, crianças que morreram queimadas, pessoas que foram esfaqueadas, acidentes de trânsito com fragmentos de pessoas. Então, é um negócio muito, muito agressivo mesmo, muito chocante, tá? Eu tô dando esse cenário assim para tentar trazer esse estranhamento para vocês, que foi o mesmo que eu tive. Como que pode, nesse contexto aqui, a pessoa conseguir trabalhar e que tipo de gente que isso aqui gera? Que tipo de processo de subjetivação isso aqui vai produzir, né? Pode passar, Léo. E aí, pessoal, uma das coisas que me choca e me chama atenção logo de início ali, nessa experiência prática, porque eu aprendi isso com o Zé Nilton também. Eu acho que eu comecei a dissertação e terminei ela, mas na verdade essa pesquisa ela começou muito antes, assim, sem eu ter muita noção de que eu estava fazendo isso. Cada experiência que eu fui tendo nesses 11 anos, cada evento que eu presenciei, cada relato, cada luta que a gente teve ali enquanto coletivo, eu fui registrando isso e eu recuperei essas memórias e trouxe fragmentos disso para a dissertação também.
porque eu achava importante isso. Então, é uma pesquisa que, na verdade, começou do ponto de vista etnográfico há 10 anos, sem que eu, de fato, tenha oficializado isso. E uma das coisas que, logo de início, na prática, me chamou a atenção e que depois eu fui me debruçar nisso, em relação às condições de trabalho. As condições de trabalho que sempre foram precárias, sempre foram precárias. Tem um capítulo na dissertação que eu chamo de estado em decomposição. Por quê? A gente trabalha muito lá com corpos em decomposição avançada, que são encaminhados. Então, eu uso essa metáfora para dizer assim, olha, aqui nós temos um estado em decomposição. A decomposição que se observa nas paredes que estão descascando, no mobiliário que está todo quebrado, na instalação elétrica que está exposta, nos equipamentos, nas macas que estão quebradas, nos insumos que faltam, no uniforme das pessoas que está rasgado, na luva que falta para o cara trabalhar. Então, nas condições de trabalho, de salário, de benefícios, e através de uma pesquisa documental, eu fui observando que essa decomposição do órgão público, do Estado, ela é bem antiga. Então, por exemplo, aí uma matéria de 2013 que mostra que o Ministério Público já tinha sido acionado por situações precárias no ML. Foi justamente o ano que eu entrei, de 2012 para 2013. Pode passar, Léo. Num prédio de 40 anos que nunca tinha passado por uma reforma significativa, em 40 anos tinha passado por uma única reforma. O Estado chegou a ser condenado, por exemplo, por condições precárias, o Estado foi condenado. Tem relatos, por exemplo, de alguns anos atrás, que se guardava material biológico num potinho de Toddy. Você tem noção do que é isso? Guardar um material biológico num potinho de Toddy. Né? E por que o Ministério Público toma ciência disso? Em função dos próprios trabalhadores, que já mostravam um nível de insatisfação aviltante em relação àquilo ali e começam a se organizar para tentar reverter o quadro. Então, essa briga, eu fui com interesse de pesquisar os processos de subjetivação, abordei esse tema, mas acabei sendo conduzido muito mais para uma questão política, de tentativa de resistência de um coletivo a condições de precariedade que são, assim, bizarras de você narrar. Tem algumas falas que eu trouxe aí. Pode passar, Léo. Deixa eu ver se é aqui. Isso é uma entrevista que eu fiz, uma das entrevistas. TNA aí embaixo, pessoal, é trabalhador de necroatividade, tá? Ele fala, olha, eu percebi que o meu sofrimento e dos demais, particularmente na infraestrutura, nunca era corrigido e que ali eu não tinha nenhuma importância. Eu era meramente um braçal. E na visão das outras pessoas, eu era repugnante porque eu lidava com corpos. A gente se sentia alijado de todos, sendo que o trabalho mais penoso era o nosso. Um outro colega narra isso, essa fala de baixo. Sem recurso, pouca maca, pouco profissional, tudo pesado, braçal. Só quem fazia força mesmo eram poucos. Muitos para mandar, mas poucos para poder sofrer no pesado. O trabalho aqui nesse necrotério, isso aqui eu nunca esqueci também essa fala. O trabalho no necrotério, isso aqui é um sistema de produção bruto, é produção em massa. Tipo aquele filme do Chaplin, só falta a esteira rolante trazendo os cadáveres. O auxiliar aqui, o auxiliar é um auxiliar de necrópsia, tá? Ele é peça, deu problema, troca. A produção não pode parar. É muito engraçado porque eu escutei essa ideia da produção não pode parar numa reunião que nós fizemos uma vez para reivindicar condições melhores de trabalho com a diretoria, uma antiga diretoria que nós tínhamos lá. Nós começamos a ameaçar uma paralisação e fizemos uma reunião. Aliás, não fizemos a reunião foi convocada a partir do momento que a gente falou que ia parar, ou seja, nós não vamos trabalhar mais nessas condições. Pedir a reunião a gente já tinha pedido várias vezes, mas nunca acontecia. E esse diretor dessa época, e ele usa justamente essa frase, ele falou assim, olha, não me importa o que vocês vão fazer, a produção não vai parar. A produção aqui não vai parar. Se precisar contratar alguém de fora, eu vou contratar. Se eu precisar fazer um contrato emergencial, né? Se der tempo aqui, eu vou falar um pouco mais desse evento, porque acho que esse evento foi muito marcante para a formação de um coletivo um pouco mais coeso, que passou a partir daí tentar reverter essas condições. Pode passar, Léo. Então, uma coisa eram as condições. Tá? Então, ali,
a gente tem condições de trabalho, relações de trabalho e organização de trabalho. Poderia analisar isso por diversas frentes aí. O trabalho em si com os corpos, que é um tema que interessava muito, essa questão dos processos de subjetivação, ou seja, o que esse tipo de atividade produz no sujeito, o que isso transforma nele enquanto identidade, o que fazia ele pensar, ou repensar, ou rever coisas sobre a própria vida, isso me interessava muito também. Um entrevistado trouxe, por exemplo, essa fala, que eu acho muito, muito interessante. Olha, porque você se desconstrói o tempo todo. As certezas que você construiu durante toda a vida, por exemplo, a fé. Se tal eu fizer, terei as bênçãos, a proteção, isso e aquilo. Falo, você vê até na oração clássica do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então você tem certeza de que será livrado do mal. Mas aí você vê que não é assim. Então, isso é um remanejamento de tudo aquilo que você acredita ou acreditou piamente. Você se desconstrói. Ele fala isso dentro de um contexto em que a conversa ia no sentido de, olha, tá, mas está trabalhando com o corpo ali, e aí? Como que você era e o que você passa a ser a partir disso? Então, ele fala desse processo de desconstrução. Isso aí é um trabalhador que está lá há 30 anos, tá, pessoal? Pode passar, Léo. Então, existe uma necessidade de reformular ou renormalizar, de transformar alguns conceitos, alguns valores, que isso parece que assim, é muito comum. Porque, é importante eu falar isso também, na revisão de literatura que eu fiz, eu encontrei muita pesquisa falando sobre mecanismos de defesa do ego, tá? Que a gente avalia, por exemplo, em profissionais da área de saúde de modo geral, da segurança pública, que são mecanismos colocados ali em funcionamento diante de situações que causam grande sofrimento. Ok, isso eu também encontrei, avaliei, existe isso mesmo e tal. Mas, para além dessa questão da defesa do ego, eu tentei entender o trabalhador num processo mais ativo, mais positivo. Sabe que e acho que até o Yves Cloto também fala disso, né? Não se trata de cuidar do trabalhador, mas de cuidar para que ele consiga cuidar do trabalho. Então, a minha linha de interesse estava mais nisso, não no adoecido em si. Então, por exemplo, essas duas falas são da mesma pessoa. A primeira, ela narra quando ela começa na profissão, e na segunda fala, ela é uma fala depois de alguns anos de profissão. Ele diz assim, olha, na hora que eu vi aquilo, fazer uma abertura craniana, aquilo é violento demais. Uma pessoa que foi culturalmente educada pelo respeito pelo corpo do morto, aquilo para mim foi uma profanação do corpo. Eu falei assim, eu faço esse serviço, mas tem hora que parece que eu estou profanando um corpo. E se você vê bem, a gente abrir um cadáver, entrar para dentro dele, essa frase é forte, né? Abrir um cadáver, entrar para dentro dele, igual a gente faz, você está maculando o corpo. Você deveria estar tendo todo o respeito, lavar, cuidar, acender um incenso e tal. Isso é a percepção dele no início da profissão. E depois ele fala, depois do tempo, aí ele traz essa outra narrativa. Aí, ó. Eu faço esse serviço porque precisa ser feito. Esse serviço é para poder organizar as coisas na sociedade. Ele precisa ser feito para poder ter uma ordem. Então, se eu for parar para pensar, eu não estou ofendendo o corpo. Eu simplesmente estou acatando a ordem de alguém superior a você. Porque Deus deu o poder para o homem criar as leis e manter a ordem em uma sociedade. Então, eu faço isso diante da necessidade de um serviço que visa por ordem na sociedade. Então, percebe que tem um processo de subjetivação que permite essa mudança e que é necessário, porque se ele fica nessa primeira concepção, no mínimo o sujeito adoece, ou, no melhor das hipóteses, ele abandona esse trabalho. Né? Pode passar, Léo. Eu vou tentar passar mais rápido aqui, gente, para privilegiar mais a nossa conversa, tá? Uma outra questão que aparece muito também nas falas, na pesquisa documental, diz respeito às relações de poder.
e a própria força do coletivo, do grupo de trabalhadores. Ao contrário, lá, eu fiz a provocação semana passada para o Rodrigo. Rodrigo, tem um gênero profissional aí, ou seja, tem um coletivo formado, tem um grupo de trabalhadores coeso aí que divide saberes, que divide experiências e tal. E o Rodrigo disse assim, ó, a gente falou no meu contexto aqui, de um gênero enfraquecido. Aqui, pelo contrário, eu consigo observar, inclusive, sobreposição de gêneros ali. O gênero servidor público, o gênero servidor da Polícia Civil, um gênero ali auxiliar de necrópsia, o trabalhador do necrotério, bem coeso e que consegue, assim, em certa medida, ir fazendo frente a uma estrutura hierarquizada. A gente está falando de um órgão que é da Polícia Civil, então já tem uma hierarquia ali posta, que é explícita e é implícita também, com relações de poder que muitas vezes tentam subjugar o trabalhador a fazer coisa que ele não tem as mesmas condições de fazer. Então, esse colega, por exemplo, ele fala, os médicos legistas, diga-se de passagem, gente, o médico legista, ele não encosta no cadáver. Tá? O médico legista no Brasil, ele sequer precisa usar luvas. Tá? Quem faz aquele manuseio do cadáver, abrir, fechar, tudo são técnicos, são auxiliares de necrópsia, são papiloscopistas, radiologistas, técnicos em enfermagem. Então, o médico ele entra na sala com uma prancheta, uma caneta, uma máquina de fotografar, e ele vai dando comando para o auxiliar, que é quem faz a abertura, fecha, tira órgão e tudo mais. Então, sempre teve um pouco disso, assim, dessa questão hierárquica ali dentro do necrotério. Então, ele diz, olha, o médico legista, eles se sentiam nitidamente superiores a nós. Éramos dentro da escala hierárquica, a mais baixa dentro da escala. E ali era um fator, a hierarquia, a preeminência moral para alguns. Algumas pessoas se sentiam muito superiores às outras, extrapolando até a questão da hierarquia, mas moralmente superiores, intelectualmente superiores, porque estavam num estamento acima. Eu senti muito isso. O meu é intelectual e o seu é braçal, é insignificante, você é dispensável. E isso nos enfurecia a todos, ele relata. Pode passar, Léo. Então, é um caldeirão, né? Você tem um contexto. Porque essa pesquisa, ela acontece, assim, num momento que... eu gosto de usar a expressão, você tentar trocar a roda do carro com o carro em movimento. Porque eu estava fazendo, né, acompanhando, estava trabalhando ainda no necrotério, e o pessoal já estava se mobilizando, tentando melhorar as condições, então eu tinha condições precárias. Eu tinha um grupo de trabalhadores recém-chegados de um concurso público, que estava sendo acolhido por um gênero profissional que já estava ali, e a gente começa a ameaçar a paralisação, o grupo começa a ameaçar a paralisação, é coagido no primeiro momento, isso vai virando aí um caldeirão, e daí a pouco começa a pegar em outros órgãos da Polícia Civil, e pouca gente sabe, mas essas paralisações que acontecem, essa ameaça de greve que acontece nesse período, começa, e são esses servidores que começam a dar esse primeiro passo, porque eles não se sentiam representados pelo sindicato da Polícia Civil, que é o Sindipol. Então, foi se constituído, por exemplo, um segundo sindicato. Então, estava fazendo a pesquisa no meio desse movimento, que torna o negócio um pouco mais dinâmico e mais dramático. E isso acaba eclodindo com um movimento um pouco maior da segurança pública, em que o Zema chegou a prometer, na época, um reajuste de 41%, que caiu para 13%, enfim. Eu estou falando isso para dizer um pouco da questão das relações de poder e de por que a pesquisa acaba ganhando um cunho muito mais político e abrangente por essa área, saindo da situação micro do necrotério para uma situação mais macro. E isso trouxe algumas complicações, mas, ao mesmo tempo, para mim, foi muito enriquecedor. Eu fui entender por que o IML, por exemplo, é um patinho feio ali dentro da polícia. Né? Ninguém vai destinar verba grande para um órgão como o IML. Por exemplo, você destina para um hospital, que dá para fazer campanha política com isso, mas para IML, para sistema prisional, quando não tem a mínima possibilidade mesmo, quando já está guardando material biológico em potinho de Toddy e o Ministério Público já foi lá e a imprensa já foi, agora vamos resolver isso aqui, porque já não dá mais para ficar desse jeito que está ganhando rede nacional, né?
Pode passar, Léo. Aí, para piorar, né, para acabar de transbordar assim, e complicar mais ainda, teve a situação do rompimento da barragem de Brumadinho, e pela primeira vez, assim, depois de quase 40 anos, no que diz respeito a condições de trabalho, o órgão passa a ter um certo suspiro, porque a verba indenizatória da Vale foi convertida para as instalações do IML. Então, saiu, né, essas matérias, tipo assim, Vale compra equipamento para o IML, como se a Vale fosse assim, ó, que maravilha, comprou um equipamento para o IML, né? Mas, na verdade, isso é multa, já estava correndo solto nas costas, mas saía esse tipo de matéria, assim, olha só que legal. Foi tão interessante isso que eu estava nos primeiros dias do rompimento dessa barragem, eu estava no plantão. Eu entrei lá na sexta-feira de manhã e saí na quarta-feira. Eu entrei sexta-feira de manhã e saí quarta-feira à tarde. Fiquei direto lá. Só saía do necrotério para comer, beber água e dormir um pouco e voltava para o necrotério. Coisa que nunca teve no IML. Almoço, café, água não tinha, água. A Vale começou a comprar isso e mandar para lá. Né? E a diretoria recebendo isso, por quê? Uma vez que eu tenho almoço aqui dentro, janta, água, tudo, para que o servidor vai sair? Não precisa sair mais daqui, já tem tudo aqui dentro agora. É para o cara sair, almoçar, né? Vai para casa dormir e tudo. Então, eu vi colegas falando, nossa, que legal, olha, agora tem um cafezinho da tarde para a gente aqui, que maravilha, a Vale está bancando isso daqui, ó. Super positivo, né? Pode passar. Eu não vou me ater muito porque eu tenho uma questão da Vale. Pode passar, Léo. Então, só esse relato aí que eu coloquei, ó, ver aquela situação. Pode ser essa mesmo, Léo, pode deixar nessa, pode deixar nessa. Os relatos são parecidos. Brumadinho foi um cenário de guerra, despojos de guerra, porque Brumadinho não chegou corpos inteiros, foi um caos. Porque antes de um acidente de massa assim não era esperado, não existia algo preparado para a contenção dos problemas que surgiram, não tinha. Então, teve que ser criado rotina da noite para o dia, com pouco funcionário, sem uma linha de organização pré-definida para poder sequenciar o serviço, tudo foi criado. Toda a rotina, do início, a ordem do que se fazer não existia. Toda uma mudança do serviço, isso é para quem viveu. Quem viveu, viveu. Hoje eu tenho uma noção de que é uma guerra. Então, toda aquela situação de precarização das instalações, ela foi sendo levada ao longo dos anos. Quando isso acontece, praticamente tem quase que um colapso ali. Quem estava lá dentro sabe, por exemplo, os ralos, né? A contenção, o escoamento de água não era preparado para aquilo ali. Você tinha ralinho desse tamanhozinho, assim, no necrotério gigante, você tem corpos chegando lameados de barra de minério, e o protocolo, o trabalho prescrito, tá? O trabalho prescrito, que é um conceito que a gente usa aqui, dizia assim, olha, primeiro você lava o corpo, depois que você lavar o corpo, você fotografa, depois que você fotografa, você abre o cadáver e faz. Primeiro, quando você lava um corpo sujo de minério, num lugar que tem um ralinho desse tamanho, o que acontece? O minério entope o ralo. Então, os ralos todos entupiram e a água começa a subir. Então, você já está trabalhando debaixo da água, porque a estrutura não está preparada para aquilo. Segundo, a gente está trabalhando com fragmentos de corpos, nesse caso aí. Então, eu percebi ali, e isso entrando na pesquisa, a importância do trabalho prescrito. Que a gente fala assim, poxa, mas tem a questão do trabalho prescrito, não dá para seguir o trabalho prescrito, tem o trabalho real e existe uma lacuna ali entre aquilo que está prescrito e aquilo que o trabalhador executa. Naquela lacuna, ele produz um quê de singularidade, é ali que ele cria. Pois é, mas no caso de Brumadinho, quase praticamente não existia um prescrito. Isso foi um fator extremamente ansiogênico para as pessoas que trabalhavam ali, porque baixaram um protocolo internacional chamado DVI, Disaster Victim Identification, um protocolo da Interpol, da noite para o dia. E botaram isso em cima da minha nome, trabalhar de acordo com esse protocolo. Com 50, 60, 70 corpos ali esperando para serem liberados. Né? Então, compraram equipamentos de tecnologia nova, sem tempo de treinar essas pessoas. Depois de Brumadinho, a gente percebe o quê? Colegas que adoeceram, que afastaram, muitos nunca mais voltaram para o necrotério. Eu, pessoalmente, tive um processo de adoecimento após esse período de Brumadinho. Enfim, pode passar, Léo.
E, mais uma vez, o grupo começa a agitar, e essas aí são matérias que saíram nos jornais após denúncias dos trabalhadores, que começaram uma obra, trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Começaram uma obra ali, no meio daquele caos, e é óbvio, né? Quem já fez obra sabe como é que é. Experimenta fazer uma obra no banheiro de sua casa, por exemplo, enquanto você está morando dentro da casa. É o caos, né? E a diretoria, olha, essa matéria de baixo, fala, a diretora nega o impacto nos trabalhadores. Essa obra financiada com dinheiro da Vale, que estava sendo feita enquanto ainda se estava atendendo a demanda de Brumadinho, né, e que precisou ser feito de modo emergencial, trazia ainda um impacto ainda maior para a atividade naquele local ali. Então, o trabalhador foi para a imprensa e começou a denunciar. Isso aí é denúncia de trabalhador. Pode passar, Léo. Uma coisa que a gente sempre soube, por exemplo, que está escrito, isso é declarado, mas é implícito também, uma regra geral, tá? Faz parte do coletivo, faz parte do gênero. Nunca se registra nada dentro do necrotério, não se fotografa, não se filma, não se registra nada. O único que registra é o médico legista com a máquina de fotografar. Essa regra é interessante, né? Porque trabalhadores quebraram essa regra. Essa foto aí, que é dentro do necrotério, que sai no jornal, a foto tirada por trabalhador, que denuncia as condições do que estava acontecendo ali durante essa obra, no meio do atendimento do rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então, quer dizer, as pessoas se prontificaram a correr um risco de responder à corregedoria, e tudo é lógico, foram denúncias anônimas e tudo mais, mas eu já percebi ali uma coragem maior que esse coletivo foi formando diante do que estava acontecendo, né? Pode passar, Léo. Pode passar, Léo. Finalmente aqui. Pode passar. Pode passar. Só para a gente ter mais tempo aqui para conversar, né, gente? Porque eu acho que eu já falei para caramba aqui. Então, uma coisa que a pesquisa mostra, assim, é que as condições de trabalho, elas sempre foram precárias. Elas melhoraram recentemente em função de alguma dessas reformas e tudo, mas as pesquisas em outros estados também, através da revisão de literatura, me mostram que, de modo geral, é um trabalho que é executado sob condições de muita precarização. E que isso constitui boa parcela do sofrimento e das dificuldades no trabalho em si. Entretanto, eu coloquei algumas conclusões aqui que eu fui tirando agora no final, assim, de cabeça, quando eu estava montando esse material. Eu vou ler aqui: a atuação com cadáveres e restos mortais constitui um elemento de subjetivação e renormalização de crenças, hábitos e valores. Então, nas entrevistas a gente percebe muito, eu não trouxe muitos relatos aqui, tem alguns outros aí, depois eu posso colocar para vocês, mas existe sempre esse relato assim, a pessoa que entrou não é mais a pessoa que saiu, e mudou não coisa simples, mudou crenças e valores muito estruturantes que faziam parte da vida daquela pessoa. Por exemplo, crenças e valores associados à religiosidade. Tá? Então, eu trabalhei nessa ideia aí com o conceito de normas e renormalização para dizer desse tipo de mudança que é um pouco mais substancial que esse tipo de trabalho produz. O trabalho dos servidores permite importante processo de socialização, então existe um gênero ali consolidado, existe um espaço de socialização que é perceptível ali, então tem momentos específicos que as pessoas se juntam antes de entrar para o necrotério, e discutem, conversam, reclamam do trabalho, né? E confraternizam também. Formação de identidade, tendo em vista a existência de um gênero profissional bem consolidado. Eu coloquei a palavra consolidado em parênteses aí para não dar a ideia de consolidado significa que ele está pronto, que está acabado, que está engessado. Não. A ideia de gênero ela implica um certo movimento, né? Não há reconhecimento social institucional. Então, as entrevistas e toda a pesquisa que eu fiz mostra que não tem um reconhecimento social institucional do tipo de atividade que é feita ali. Entretanto, os profissionais percebem um reconhecimento do próprio grupo, e é o Dejus que vai falar isso na dinâmica de reconhecimento. Ele vai dizer assim, olha, tá, tem um reconhecimento que é social, que é importante, legal, mas mais importante que isso é um reconhecimento do grupo, do coletivo, do próprio trabalhador, do colega, porque ninguém tem maior expertise
e domínio daquele ofício do que o colega que faz aquilo, que faz a mesma coisa que você faz. Então, quando você tem um reconhecimento de uma pessoa que sabe do trabalho e sabe quais são as dificuldades do trabalho, parece ter mais valor do que o reconhecimento de uma pessoa que nunca botou a mão na massa para fazer aquilo ali, né? Então, eu falar assim, o psicólogo do sistema prisional, que trabalho maravilhoso que você está fazendo aqui, ótimo, beleza e tal, mas quem sou eu para dizer aquilo? Eu não divido aquele ofício, eu não tenho a noção clara de quais são aquelas dificuldades. Agora, quando você pega o reconhecimento entre pares, parece ser mais relevante, e isso é um elemento importante que os trabalhadores eles relatam nas narrativas, que os colegas reconhecem as estratégias que eles usam, instrumentos que eles criam, métodos de trabalho que eles inovam. As condições de trabalho, em seu aspecto micro, dentro do necrotério, e macro, constituem fator significativo de insatisfação e sofrimento. Então, isso eu já tinha falado um pouco, da questão das condições de trabalho mesmo. E a relativa flexibilidade dos fazeres. Então, existe nesse tipo de trabalho uma flexibilidade que possibilita uma manifestação de singularidade. Por quê? Gente, a questão é a seguinte, a morte, acho que é o Will Schwartz que vai dizer que o meio é infiel, né? Mas eu acho que não há meio mais infiel do que a morte. Porque, sinceramente, nenhum trabalho, nenhuma autópsia, necrópsia é igual a outra. É muito infiel. As condições em que uma pessoa pode morrer, elas variam demais. As condições do próprio corpo também são variáveis. Então, como é muito infiel isso, por mais que exista um trabalho prescrito ali, raríssimas as exceções, ele é seguido à regra, né? Aliás, ele nunca vai ser seguido à regra em si, mas ele permite uma dilatação na prática que é maior que em muitos outros trabalhos. Porque se o sujeito não puder fazer do jeito que ele aprendeu, do jeito que é mais fácil para ele, ele simplesmente não faz. Nós temos, por exemplo, um colega lá, auxiliar de necrópsia, que tem 1,40 m de altura. A mesa fica quase no tórax dela. E não está escrito em lugar nenhum que ela precisa usar uma escada para fazer uma autópsia. E ela pega e põe uma escada, e sobe uma escada para fazer, por exemplo. Né? Então, a mesa está projetada para uma pessoa que é destra. O cara que é canhoto tem que colocar o cadáver numa outra posição para ele fazer o processo. Então, essa flexibilidade, que também tem relação com horários, tá? Existe uma flexibilidade de horários, que isso é importante e que a instituição entendeu a importância disso no sentido de que não faz pressão sobre isso. Então, é um trabalho feito por demanda. Ninguém bate ponto, certo? O auxiliar decide ali, o grupo decide, fala, vamos entrar para a sala tal horas, tá? Até tal horas, tem tantos casos, nós terminamos até tal horário, a gente consegue terminar esses casos aqui. Então, tem uma certa flexibilidade. Acabou o serviço aqui, fizemos todos os casos, pode ir embora mais cedo, vai embora mais cedo. Esse tipo de controle muito rígido que a gente vê na iniciativa privada, ele não funciona ali. E toda a direção que tentou implantar aquilo ali gerou grandes problemas. Porque se não houver esse tipo de flexibilidade do modo de fazer e algumas outras ali, de fato, a gente percebe ali um índice maior de adoecimento e até de sabotagem dentro da própria atividade ali. Eu acho que é isso. Eu falei pra caramba aqui, né, gente? Passei do tempo que eu estava prevendo aqui. Mas eu vou abrir aqui, que acho que é melhor para a gente ter tempo de conversar alguma coisa, né? Ah, tá. Desdobramentos. Não, ótimo. Foi bom você ter passado isso aí, Léo. Estava esquecendo de falar isso aqui. A gente quer, né? A gente sempre gostaria assim, de dizer assim, poxa, eu fiz uma pesquisa e tal, e depois que eu terminei essa pesquisa, apresentei os resultados, as coisas mudaram e ficou uma maravilha e tudo mais. Né? Infelizmente, gente, não é muito por aí que as coisas acontecem, né? Nós temos uma atuação, às vezes, muito limitada em muitos aspectos. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, alguns desdobramentos que não têm relação direta com a pesquisa, por exemplo, as melhorias nas condições de trabalho, que ocorrem em função do investimento, da indenização da Vale, É uma coisa que o diretor chamou de um legado da Vale. É um legado que eu não queria nunca, um legado desse. O prédio agora está reformado, tem equipamento novo e tal. Eu dispenso esse tipo de legado, mas ele chama isso de legado, um legado de Brumadinho. Tá?
Teve um concurso público mais recente, aumentou o efetivo. Isso não tem relação com a pesquisa. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu tenho a impressão de que a pesquisa, assim, pela via que eu fui, aumentou um pouco o debate disso, sabe? No sentido de que os próprios trabalhadores parecem ter um pouco menos de medo de falar sobre o trabalho. Eu lembro que foi no ano passado, a assessoria de imprensa da PUC quis fazer uma matéria sobre essa dissertação e me pediu para ir lá no IML que eu recebesse para fazer uma foto e tudo mais. E foi muito curioso que pela primeira vez um técnico entra dentro do necrotério com 2 repórteres, com cada câmera desse tamanho, né? Então, vocês lembram que eu falei que uma regra geral era que jamais registrar nada dentro do necrotério, né? E quando eu chego para a diretora com os 2 repórteres, com cada um com pedestal, com câmera, aquela coisa, ela já sabia que eles iam, né? A assessoria da PUC tinha informado a assessoria de imprensa da polícia que tinha dado o autorizado para ir. Ela fez uma cara de descontentamento, mas ela sabia que já estava autorizado isso e só vira para a gente e fala assim, olha, cuidado só com o que você vai registrar aí dentro. E aí eu passo no meio dos corredores, perto de outros colegas todos, com o pessoal de imprensa, com máquina de fotografar, e fica todo mundo meio assim assustado, falando, o Leandro, você é doido, daqui ele vai entrar com necrotério com esse pessoal e tal. E passa aí, Léo. E aí depois saiu foto saiu essa foto, entrevistaram o João também e tal. Então, parece que um pouco da pesquisa e outras coisas que foram acontecendo fizeram com que o coletivo sentisse um pouco mais de confiança de falar disso, de fazer denúncia, sabe? De correr atrás, de vencer esse medo da corregedoria, que é o grande bicho-papão da turma ali. E, para além disso, eu acho que é um trabalho a se fazer ainda. Eu não fiquei com o filme muito bem visto lá, depois de algumas brigas que eu comprei, e eu cheguei a tentar fazer algumas propostas que não se efetivaram, né? Para a psicologia no campo do trabalho ali. Mas eu acho que ainda é algo em aberto, que a gente precisa pensar estratégias aí. A polícia negligencia, sempre negligenciou no quesito de saúde mental o servidor público, né? O Estado negligenciou, a polícia também. Não é à toa que a gente vê aí alguns casos aí de suicídio, de polícia e tudo mais, né? É isso aí, eu acho que agora eu finalizei. Muito bem, Léo. Obrigado, Leanderson. Cecília, é contigo. Primeiro, parabenizar, né, Leanderson, pela pesquisa, pela fala, interessantíssimo, que evidencia, né, uma série de questões assim que a gente não pensa, né, assim, a princípio. Fiquei muito provocada por diversas questões, né? E também fiquei muito provocada com esse atravessamento do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, porque é um tema também que eu trabalho, né? E que é um desastre crime com tantas camadas de repercussão, né? E essa é mais uma delas, né? Então, isso também me chama, né, muita atenção, assim. E aí queria também abrir, né? Saber do pessoal que está aqui, quem gostaria de comentar, perguntar, dialogar um pouco com o Leanderson. Rodrigo. Bom, boa tarde, gente. Bom, primeiro parabenizar o Leanderson, né, pela apresentação. Eu não conhecia seu trabalho ainda, né, assim, profundamente. Eu acho que conversa muito, realmente, né, nossos temas. Eu brinquei com o João que a gente começou bem, né, com esses encontros, falando de prisão e de morte, né, e que no próximo a gente vai tentar dar uma aliviada. Né, mas essa ideia do trabalho sujo é até interessante quando você trouxe aquela questão do entorno, né, do IML, e como que é quase como se fosse um campo radioativo, né? Mas eu fiquei querendo te perguntar uma questão. Na minha pesquisa do mestrado, eu percebi muito que essa questão do gênero mais forte, né? E dessa margem de liberdade para o trabalhador atuar,
frente ao prescrito, acabava garantindo, de certa forma, uma proteção à saúde dele, né? Ele conseguia ressignificar o trabalho e etc. E eu vejo alguns autores discutindo essa questão do trabalho sujo. Se o trabalhador consegue ressignificar, né, o trabalho sujo, aquilo ali vai promover saúde, né? Vai impedir que ele talvez seja, sei lá, receba os prejuízos, né, daquela identificação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que você viu essa questão da saúde do adoecimento, essa relação com o gênero aí, com a margem de autonomia que eles têm. Boa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu acho que isso, assim, isso foi uma grande polêmica, sabe? Quando a gente... eu fui pela via do Ernest Hughes, trabalhando essa ideia do conceito de trabalho sujo, sabe? Mas eu aprendi que esse buraco é um pouco mais embaixo, sabe, Rodrigo? Por quê? Por exemplo, a Dominique Lullier, ela fala um negócio que é interessante. Ela fala assim, olha, se a gente for analisar mesmo, todo trabalho tem uma parcela de trabalho sujo, sabe? Que é aquilo que a gente preferia delegar para o outro, que é aquilo que a gente considera de menos valor, né? Então, eu vou te dizer que o seguinte, primeiro, nesse aspecto, tem uma coisa que contrabalanceia essa atividade aí. Por quê? Porque, se for analisar do ponto de vista sociológico, ali está dentro disso que eles estão chamando de trabalho sujo, ok? Mas, por outro lado, e isso é tão interessante, porque tem um enigma por trás disso daí, que é o seguinte, você não tem noção a quantidade de gente que se interessa por esse tipo de assunto, por conhecer isso daí. Sabe? A gente fazia visita técnica no IML para receber aluno. Até hoje, todo dia eu recebo mensagem, eu quero ir lá conhecer e tal, não sei o quê. Então, tem uma questão desse trabalho que é sujo, que eu quero delegar para o outro, que eu quero escamotear, mas, ao mesmo tempo, tem um certo fascínio que tem a ver com a morte. Junto com isso, a televisão e a mídia, ela não para de bombardear essa coisa de perícia criminal, de investigação policial, e isso cria, assim, quase que um alter, vamos dizer assim, usar um termo aqui, assim, meio chulo, mas para trazer essa ideia, quase que um alter ego, sabe? A pessoa acaba passando por essa ideia, assim, nossa, super legal, super CSI isso daqui, né? Eu acho que isso dá uma balanceada. Agora, a questão de ressignificar, eu acho que a impressão que eu tenho, Rodrigo, é que o seguinte, esse tipo de atividade, ele faz o sujeito pensar muito mais sobre a vida do que sobre a morte, sabe? É o contrário. A gente tem a impressão de que é um negócio mórbido, que não sei o que e tal. Não. Você vê conversas tipo assim, poxa, eu não deixo mais de fazer isso que eu gostaria de fazer com a minha família, porque eu posso sair na rua aqui amanhã e acabou. Sabe? É lógico que isso não é regra geral e que a gente se pega nos vícios cotidianos e tudo mais. Então, se reconhece ainda assim, tipo, não, nós trabalhamos com algo que as pessoas não querem tal, se reconhece. Mas o coletivo, ele ajuda muito nisso, né? Ele ajuda muito nisso. É muito interessante, você vê lá servidores de 15, de 20, de 30 anos. Tem uma pesquisa de uma colega que ela foi num laboratório de tanatopraxista e num call center e avaliou a rotatividade. Ela foi no laboratório de tanatopraxia, que são os trabalhadores que fazem preparação do cadáver para velório e tudo mais. As pessoas estavam lá há 20 anos, 30. E no call center, o mais velho que tinha lá tinha 8 meses. Né? Qual que é a conclusão dela depois, em linhas gerais? Pô, tem muito mais a ver com a organização do trabalho do que com a atividade em si, sabe? Ali, isso é que é adoecedor. E aí eu entro na segunda pergunta que você fez aí, que é essa questão dessa liberdade, dessa margem de liberdade. Que, por exemplo, num call center é muito mais restrita, né? O sujeito tem que falar o que está escrito ali. Você liga para lá xingando, ele fala, pô, você está me ferrando aqui, olha essa conta que você me mandou com não sei o quê. O cara tem que responder assim, olha, senhor, prezado senhor, por falta de comunicação efetiva, nós temos que encerrar a ligação. Por dentro ele está assim, vai pra puta que pariu, você está acabando comigo, né? Mas ele tem que responder aquilo.
Lá no necrotério, não. O cara tá lá e quando ele tá puto, ele xinga o cadáver, velho. Pô, seu filho da mãe, a hora dessa você chega aqui, olha, meu plantão tá acabando, tá querendo me... Entendeu? Então, é um tipo de coisa que é inerente, faz parte, precisa fazer parte isso ali, porque senão não é possível. Tá? Por exemplo, humanizar o cadáver, impossível. Impossível manter saúde humanizando o cadáver. Agora, não estou dizendo que as pessoas não adoeçam, né? Isso não. Eu mesmo adoeci em função depois de Brumadinho, eu passei por um processo depressivo, tal, complicou minha vida pra caramba e tal, em função daquelas coisas lá e tal. É preciso fazer mais pesquisa, estudo e ter uma dedicação com isso daí, porque é um negócio muito complicado. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que... Com certeza. Alguém mais, gente? Acho que muitas provocações também, né, a partir desse diálogo. Uma coisa também que eu fiquei aqui pensando, dessa dimensão mais institucional também, assim, né? Quando Leanderson traz, né? Primeiro, para mim, uma surpresa, né? Que essa questão do IML também desses exames, né? Das lesões corporais, né? Que realmente a gente, no senso comum, né, associa muito realmente a apenas essa questão da morte, né? Então, muito... Utilidade pública aí também. A pesquisa também... E fiquei pensando também um pouco, assim, nessa... Como são pessoas, né, de mortes violentas, muitas vezes, né, que já vêm de um processo de conflito com a lei, mortes suspeitas, né, enfim. Como que esse público, né, que também dialoga, né, acho que com a pesquisa de Rodrigo, né, como que o aparato institucional, né, para lidar com essas pessoas, né, traz uma precarização, né? Acho que essa é uma questão também, assim, estrutural, institucional, né, que está colocada. Não, de fato, como eu apontei aqui, Cecília, uma das grandes demandas no atendimento nós temos uma metrópole bem violenta, tá? O que a gente vê no jornal, assim, nesses jornalecos aí sangrentos populares aí, é uma parcela do que, o que de fato acontece. E aí, assim, eu não investiguei isso, mas eu acho que é uma coisa que me causa alguma reflexão, que é o seguinte, tendo em vista que a grande demanda, é curioso isso, Rodrigo, você vai se interessar nisso aí também. Antigamente, quando eu entrava, assim, existia uma guia, né, uma requisição de perícia a ser feita, você pega aquela requisição, você lê lá o nome do sujeito, se tem nome, se é desconhecido, e homicídio por arma de fogo, por exemplo. E aí você vai lá, encontra aquele corpo e examina ele. Está lá dentro do necrotério, no meio de 10, 15, 20 outros corpos ali. Passa um certo tempo, você não olha a guia mais. Você entra do necrotério, o que a gente procura? Um jovem, homem, de 15 a 22, 23 anos, negro, tá? Com tatuagens. Nossa, mas que preconceito e tal, não sei o quê. Não, claro, tem um preconceito, mas o perfil que a gente observa é esse perfil ali. Inclusive, tem estudos até sobre os padrões de tatuagem, né? Que estão envolvidos ali com tráfico, criminalidade e tal. Então, e aí você entende um pouco mais na prática o que é o extermínio de uma, sabe? Um certo extermínio ali, porque várias vezes você pensa, pô, mas parece que a gente fez esse cara ontem. O perfil mesmo. E aí o que eu ia falar? Que tem um processo de naturalização ali que ele tem duas vias, assim. Uma naturalização que eu acho que é quase que um mecanismo mesmo ali, um mecanismo de defesa que precisa ser naturalizado, tal qual o médico tem um processo de naturalização ali, quando ele está atendendo o paciente e tal. E não é possível, no nosso caso, não é possível ficar humanizando, eu quero saber quem que ele é, quem que é a família dele, a família está chorando lá fora, deixa eu ir lá conversar com a família. Não é possível, não é possível. Mas
tem também um outro processo que é de naturalização, que é tipo assim, olha, mais um moleque morreu de homicídio aqui, vamos lá, né? Vai. E toca, né? Assim, eu ainda me choco um pouco quando eu vejo, pô, de novo, mais 4 casos de homicídio aqui, moçada jovem e tal, e vira, assim, tá, tem um processo de investigação, mas vira número, tal. Fez a necrópsia, o procedimento é esse, tal, abre mais um inquérito, abriu, beleza. Quando a polícia vai chegar em quem matou aquele cara, quem matou já morreu, né? Então, às vezes a gente tem essa impressão, e às vezes esses relatos aparecem, olha, aparece de vez em quando. Eu tenho a impressão que eu estou enxugando gelo aqui. Eu tenho a impressão que eu estou enxugando gelo, sabe? E a coisa não muda e tal, né? Então, essas duas naturalizações que são de ordens diferentes, nos casos de homicídio, tal, da violência urbana, elas acontecem. Fico pensando muito na questão do extermínio da juventude negra, né? Que é uma grande questão, né? Assim, enfim, acho que é um tema transversal também, né? Nesse ponto. Mas Elizabeth se inscreveu. Elizabeth. Boa tarde. Ei, Leandro. Leandro, falando dessa naturalização da morte da pessoa envolvida com criminalidade, né? Antes, eu hoje faço estágio na DAS, Rodrigo, tá? E antes eu fazia na prevenção à criminalidade, que era o programa Fica Vivo, e eu fazia na mediação de conflitos. A maioria das vezes, enfrentamento à violência contra a mulher. Mas quando chegava para gente, e não era raro chegar, notícias de jovens que foram mortos, que estavam envolvidos com a criminalidade, semanalmente a gente tinha essa notícia. E no meu começo ali eu ficava um pouco assim, mas depois eu fui notando essa naturalização em mim até. E a gente percebia que dentro da comunidade era um movimento muito comum. Tornou-se natural. Eu ouvia relatos que a gente ia nas escolas fazer prevenção, e um menino falou, eu saio de manhã da minha casa, eu tenho que sair do beco e pular corpo para chegar na escola. Ele pulava o corpo ficava lá, não podia ser removido, porque enquanto a criminalidade não liberasse, o corpo não saía dali. Ele ficava servindo de exemplo, por ter feito algo que dentro do que eles julgavam errado, ele ficava ali servindo de exemplo, então ninguém podia mexer. Então o menino, para ir para a escola, ele pulava esse corpo. Né? E eu estive lá numa época em que um sujeito que era um dos líderes do tráfico, ele foi morto, e era um cara extremamente violento. As ações dele eram de tortura, mutilação, coisas desse gênero. E quando esse sujeito foi morto, o que se ouviu ali no bairro foi queima de fogos. Uhum. As pessoas, tanto a própria comunidade quanto as outras pessoas envolvidas ali na criminalidade, que haveria então uma ascensão de alguém, né? Porque cai um, levanta o outro. Então, assim, a morte nesses lugares, nesses espaços, né, principalmente dessas pessoas que são extremamente jovens, a gente via meninos a partir dos 8 anos de idade já envolvidos, e são pessoas que raramente chegam aos 30. São presos diversas vezes, passam por diversas passagens no sistema prisional, quando saem, voltam para a criminalidade. E é muito raro que essas pessoas cheguem aos seus 30 anos. Então, era muito comum. Chegou num ponto que a gente ouvia, fulano de tal morreu. Mas para a gente era esperado, sabe? Não era novidade, não era notícia nova, assim. E isso é meio esquisito. Eu estou falando você está falando desse processo de naturalização, mas para o trabalhador ali, por mais que eu estou dizendo assim que é difícil pensar na ideia do trabalho prescrito, e estou falando dessa questão da imprevisibilidade, da morte, tudo, mas todo plantão, quando eles chegam, eles já sabem. Eles chegam de manhã e falam, olha, tem caso de homicídio. 1 ou 2 vai ter.
Ele já sabe que tem. Sabe como é que é? Porque é raro, raríssimo, às vezes, vai chegar no plantão, não vai ter. E aí ele já sabe, ele já trabalha ali, né? A atividade já começa a atuar. No caso de homicídio, são 2 casos, eu vou entrar para o necrotério tal hora, se tiver tomado muito tiro, eu vou gastar tanto tempo, se tiver tomado menos, então, esse cálculo, ele é objetivo, né? Ele é assim, não está calculando, quem que será que morreu? Eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu particularmente fiz um caso assim, foi um negócio muito curioso, porque eu entrei no necrotério, foi o primeiro dia, assim, a gente examinou o corpo, tal, aquele choque inicial, aquela coisa, era um jovem também, negro, tal, aquela coisa, e foi mais ou menos na hora assim, foi dando a hora do almoço, a gente saiu, tem um segundo, um lugar, assim, anexo, onde a gente almoça e tudo, e chegamos lá, sentamos e ligamos a televisão. Quando eu ligo a televisão, o que está passando na televisão? O cara que a gente tinha acabado de examinar. Aí foi a primeira vez que eu tive uma dimensão disso. Opa, peraí, esse negócio é complicado, porque mesmo se eu não quiser saber da história, a história chega até mim, né? E aí conta a história do cara no jornal, o que ele estava fazendo, não sei o que e tal. E são essas histórias, quando não é pragmático, objetivo, quando não é naturalizado, quando envolve um pouco de história, é que geralmente o trabalhador carrega aquilo. Carrega. Todo mundo que relata um caso, todo trabalhador que eu conversei que relatou um caso, é um caso que ele soube de uma parte da história, que tem algum outro tipo de relação, que por alguma questão ele não conseguiu naturalizar, que é a palavra que a gente está usando aqui, sabe? Eu queria fazer uma parte aí, Cecília, pode? Eu acho que esse trabalho seu, Leanderson, já te falei isso, ele tem o mérito de trazer uma perspectiva, a perspectiva dos trabalhadores que, nesse segmento, e normalmente nos ditos trabalhos sujos, né, são pouco ouvidos, e isso é um negócio que a gente, a nossa linha de investigação, ela tenta sempre provocar, né? Agora, recentemente, eu estava vendo esse caso aí da Secretaria de Educação lá de Conselheiro Lafayette, que proibiu o livro do Ziraldo, não é isso? E aí, um pedaço de uma reportagem, o pessoal entrevistando alguns pais falando, né, eu acho que esse livro é perigoso, enfim, e tal, outros pais mais ponderados falando, não, o livro é importante. Quando perguntaram para uma professora, aí eu falei, gente, a perspectiva do trabalho, né? A professora falou, olha, eu acho um desrespeito com o professor, com a professora que está ali. Se a professora está legitimando e a gente está num país onde o professor ele tem autonomia, por que que quem é que está dizendo? A gente estudou para isso, a gente sabe fazer, a gente está dizendo de um lugar. Vir por lei decretar o que vai ser lido e o que não vai ser lido é absurdo, né? E eu fiquei pensando, eu falei, esse é o óculos do trabalho, né? O seu texto, a sua dissertação e outras pesquisas, como a do Rodrigo e outras, e a formação ela não pretende idealizar o trabalho. Eu lembro muito Miguel Arroyo, não. O Carlos Lerena, um escritor espanhol, ele falou, não se trata de idealizar o trabalho. Trabalhar não é o céu nem o inferno, né? Trabalhar é humano. E para quem vai entender, vai estudar o trabalho humano, tem que estudar o trabalho humano a partir da perspectiva também do trabalhador, não se esgotando nela. Eu não queria deixar de falar disso, porque o seu trabalho é muito rico, eu falei isso na banca, porque ele pega o sujeito trabalhador, os sujeitos trabalhadores, e contextualiza isso que o Rodrigo falou, né? Então, quando você pega e mostra o mapa e fala, tá cheio de funerária em volta, e você traz o território marcado, isso é próprio da psicossociologia, né? Não é só ver a atividade, como é que funciona da organização para dentro. É todo esse território, todas as marcas que isso produz no território, e todo trabalho é assim, né? Ele produz marcas, as pessoas
tentam mudar para perto, quem não pode morar perto, como é que ela chega, como é que ela atravessa a cidade com 2 ou 3 ônibus para chegar no trabalho, e isso marca isso, a construção da sociabilidade e, consequentemente, também da subjetividade, né? Esse trabalho seu, ele é muito emblemático disso, eu queria falar. Acho que você foi muito feliz Ô, João, eu vou só. Você está falando aí, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que vale a pena também pontuar aqui. Alguém fez uma brincadeira assim semana passada, viva a estabilidade, né? E acho que é importante falar isso. Eu estou falando aqui de um contexto de serviço público, então isso tem muitos elementos, para além, nível macro, alguma coisa eu tratei na dissertação que precisa ser avaliado, que tem relação disso que o João está falando. Uma coisa é olhar a atividade ali, ok, tal. Beleza, tentamos analisar. Eu acho que tem gente que que analisou a atividade do auxiliar de necrópsia e do tanatoxicista com muito mais competência do que eu, algumas pesquisas que foram. Mas o que eu percebi justamente nessa revisão de literatura é que deixaram escapar esse marco, sabe? Nos textos que eu li, né, em outros, deixaram escapar esse marco. Assim, foi uma escolha, é um recorte ali de quem está fazendo a pesquisa e tudo. Mas eu percebi que ali, no nosso contexto, isso não era possível. Isso não era possível, é um órgão público do Estado. E a nossa experiência ali de 10 anos me mostrou o seguinte. Quando essa turma entra, estou falando da turma que entrou em 2012, 2013 comigo, entra uma turma, assim, despreparada para aquele tipo de atividade, mas é uma turma que, nesse processo, ela vai crescendo e vai ganhando uma dimensão política muito importante. As pessoas, nesses anos, se formaram. Então, colegas que entraram com ensino técnico, ensino médio, formaram em direito, administração, eu formei em psicologia. Eu acho que a instituição não esperava isso, sabe? Assim, as primeiras brigas que nós tivemos, assim, que o grupo teve para tentar melhorar as condições de trabalho, foram lutas imaturas. E a gente perdeu feio, assim. No segundo momento, com essa turma mais capacitada, com um coletivo um pouco mais afiado, com mais vínculos de sociabilidade, uma confiança maior, é que a gente consegue produzir um tipo de mudança um pouquinho mais significativa, com a criação de um sindicato próprio, com movimento de paralisação. Então, assim, eu estou falando por quê? Porque a questão do serviço público, essa lógica da estabilidade, ela, de certa forma, traz essa segurança, ela traz esse conforto para a pessoa conseguir se posicionar. Eu lembro que, numa reunião que a gente estava com o diretor, um colega bate na mesa, assim, para questionar, e se ele bate na mesa e aponta o dedo na cara do diretor e fala assim, olha, você faria o trabalho que eu faço para ganhar isso que eu ganho? Quer dizer, todo mundo fica meio assim e tal, né? Mas ele sabia disso, ele é servidor público e tudo. Isso não passou tão ileso assim, tá? Não estou dizendo que isso passou ileso assim, mas estou falando isso porque tem um recorte aí, né? Se você analisa isso numa iniciativa privada e tal, é diferente e tal também. Bom, gente, agora o Rodrigo vai falar. Ô, Rodrigo, eu vou sugerir que a gente feche aí, né? Porque nós estamos no avançado da hora. Tá? Só fazer um comentário em relação a essa questão que vocês trouxeram agora, porque eu acho que o movimento que a gente tem observado, e aí eu acho que é comum, né? A gente está falando de Estado aqui, pelo menos atual, né? O movimento de terceirização, de contratação temporária, ele acaba batendo bastante nessa questão aí, né? Que você pontuou. Imagino que você não encontraria, talvez, um gênero forte, né? Um pessoal mais combativo, ou investindo na instituição, né? Se formando, né, para ficar na instituição, se fosse um perfil, um vínculo diferente, né? Então, assim, é legal a gente entender esse olhar que você está trazendo, porque a gente precisa levar essas coisas muito concretas em consideração, né? E a estabilidade é algo muito concreto, né? A possibilidade de ser mandado ou não embora, né? De uma forma mais fácil ou não, né? Verdade. E você não ser mandado embora de uma forma fácil, né? Você ter uma certa estabilidade ali como garantia da política e tal, é uma forma de você investir na instituição, investir no seu trabalho, né?
achar que aquela instituição vai estar melhor dali a 5, 10 anos, você vai estar nela ainda, né? Muda a relação que a pessoa tem com o trabalho. Então, é um aspecto tão simples, mas que na sua fala aí ficou muito, muito claro, sabe? E eu acho que reforça a importância da estabilidade de algumas coisas se manterem públicas, né? Porque não é qualquer trabalho, né? É fato, concordo. Perfeito, gente. Alguém tem mais alguma observação? Podemos interromper? Vamos fazer a Cecília? foto. Hã? Como é que É era? o print, né? A foto. O famoso Bota na hora, print. pô. Yes. Isso. Vamos lá. Peço convidar o pessoal aí, quem puder abrir a câmera, porque é um registro importante, né, dos trabalhos. Vou pôr aqui parar de gravar, parar a gravação. Aí.